O tema da palavra de hoje é: não desista no caminho, que está lá em Lucas 8:41 em diante, que diz assim: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus ao caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia também 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia e gastava tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a sua borda em seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem me tocou? Ele perguntou. Jesus perguntou. Como todos negaste, disse Pedro: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo e contou o que tinha acontecido. Ela disse que quando tocou, instantaneamente foi curada. Então ele disse: Jesus, filha, vá, a tua fé te curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança, o Jairo e a sua esposa. Enquanto isso, todo o povo que estava se lamentando e chorando por ela: não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Aleluia! Glória a Deus. Jesus simplesmente estava no meio de uma multidão, como ele costumava fazer. Ele estava ali sempre pregando, ministrando a palavra do Senhor. E de repente veio um homem chamado Jairo, como diz o versículo 41, chefe, dirigente da sinagoga, e prostrou-se aos seus pés, implorando que lhe fosse à sua casa. Jairo, ele tinha uma autoridade ali naquele lugar. Ele era chefe, líder de uma sinagoga, onde eles se reuniam para adorar um Deus, ou Deus. A gente sabe que ele era líder e que ele já ouvia falar de Jesus, e que ele sabia que Jesus curava, mas ele nunca tinha visto Jesus ressuscitar. Ele nunca tinha visto Jesus ressuscitar um morto. E ali ele se prostrou aos seus pés e disse para que Jesus fosse à sua casa. E Jesus estava indo à sua casa, estava indo para lá, falando, conversando, às vezes falando para outras pessoas o que estava acontecendo, através da palavra que ele ministrava. E de repente uma mulher encosta nele, e ele viu que dele saiu poder, saiu virtude. E ali ele teve que parar por um momento para poder trazer ali às claras o que estava acontecendo. E ali aquela mulher foi curada, mas já estava impaciente, porque a sua filha estava à beira da morte. Mas quando ele termina de prosear com aquela mulher, de falar o que aconteceu com aquela mulher, as pessoas da sua sinagoga, da sua casa, dali do seu convívio, veio até ele e falou: esquece, porque a sua filha morreu. A sua filha já está morta, então não oportuna mais a Jesus. Não adianta mais levá-lo a casa, porque o que ele poderia fazer, ele não vai fazer mais. Ele poderia curar, mas ela não precisa mais de cura, porque ela está morta.
E isso fez com que Jesus olhasse para Jairo e falasse assim: simplesmente creia, ela não morreu, apenas dorme. Muitas vezes, irmãos, nós sabemos que a caminhada com Jesus, ou a caminhada para conquistar algo, para conseguir algo, é muito árdua. Muitas vezes pessoas aparecem para te desmotivar, pessoas aparecem para te falar coisas que não é verdade, ou que até pode ser verdade, mas fala no momento errado. Fala no momento em que você não precisa ouvir aquilo, que você no momento não precisa estar diante daquilo, porque você precisa no momento uma palavra de motivação, não uma palavra de destruição, uma palavra que você possa se motivar e aguçar a tua fé naquilo que você está precisando. E Jairo, em momento nenhum, ele estava sendo motivado principalmente pelas pessoas que sabiam do seu problema. O que acontece com Jairo? Jairo simplesmente foi desmotivado a prosseguir com aquilo que ele estava querendo. E Jesus simplesmente falou para ele assim: não dê ouvido. A terra pode falar o que quiser, mas a última palavra não vem da terra, vem do céu. Meus irmãos, você pode estar passando por algo em que as pessoas podem falar para você que não tem jeito, em que a tua situação nem Jesus dá jeito, porque já passou o prazo, já aconteceu de não dar certo, já aconteceu de não dar certo com outras pessoas, mas você entenda que a palavra final, ela vem do Senhor Jesus. A palavra final, ela vem de Deus, ela não vem dos homens. Os homens podem até sacramentar aquilo que aos seus olhos podem ver, mas o que o Senhor falar é o que vai ser feito. Meu irmão, eu tenho um testemunho para contar para você que acabei de lembrar aqui agora. Em 2002 eu estava internado no Hospital Santa Amaro, acometido de uma doença muito séria. E o médico chegou para minha esposa e para mim e falou que não tinha mais jeito, que o meu problema não tinha mais cura, que o meu problema não tinha mais o que eles fazerem nada, não tinha mais nada a fazer, porque o que o médico podia fazer ele já fez. Então não tinha mais como eu receber uma cura daqui da terra dos homens. Mas por um momento veio uma pessoa falar de Jesus para mim. Falou que Jesus, se eu aceitasse Jesus, ele curaria e ainda transformaria a minha vida em algo que eu nunca poderia imaginar. Ele poderia trazer algo para a minha vida que não era só a cura, mas a transformação de algo sobrenatural. E ali eu aceitei a Jesus e fiz uma oração com ele. Depois daquele dia, o Senhor abriu os céus e derramou sobre a minha vida muitas coisas, inclusive o entendimento de conversar com a minha esposa sobre um assunto que já estava sanado, que não tinha mais como ser recuperado. Eu tinha um plano de saúde e esse plano de saúde já estava cancelado, mas mesmo assim eu pedi para ela ligar na operadora. Alguns já sabem desse testemunho, mas outros não, e eu vou deixar aqui gravado novamente, para que você entenda que quando eu aceitei Jesus, quando eu coloquei Jesus do meu lado para caminhar comigo, os médicos já tinham falado que não tinha jeito, assim como falou para a vida de Jairo. Os amigos de Jairo vieram e falaram que ela já estava morta, mas ele estava com Jesus, ele estava caminhando com Jesus, e ali Jesus começou a falar para ele assim: não temas, não dê ouvido, porque o que eu falar vai ser o que vai ser sacramentado. E ali eu pedi para minha esposa ligar para a operadora. E ali a operadora falou assim: ó, mas está cancelado, mas se você pagar, a gente consegue reativar. E ali a gente conseguiu um dinheiro e reativamos o plano de saúde. Veio uma ambulância, me tirou do Hospital Santa Maria e me levou para um hospital particular em Santos, onde eu tive um outro tipo de tratamento. Naquele lugar onde eu estava me tratando diferenciado do que eu estava sendo tratado aqui, no Hospital Santa Amaro, os médicos já começaram a mudar o discurso. Falar: ó, você pode até não morrer, mas você não vai poder fazer mais nada. E eu já estava ali com aquela fé no coração de acreditar que eu estava com Jesus, e eu só estava crendo, porque ele deu uma promessa para mim. Ele falou que se eu andasse com ele, as coisas iriam ser diferentes, e ele ia me dar vida e vida em abundância. Quando eu terminei 30 dias internado no Hospital São Lucas, aí veio uma outra palavra: se você conhecer o fulano, você vai ver que ele vai poder te ajudar. E aí eu fui atrás de fulano e Deus abriu essa porta. E ele falou assim para mim: se eu arrancar um pedaço do teu pulmão,
e a tua pleura, você pode até ter uma vida normal. E eu estava agarrado na palavra que Deus tinha para mim, que ele falou através daquele jovem, que se eu aceitasse ele como único, suficiente Salvador, ele iria mudar o curso da minha vida, ele ia mudar a minha história, e ele poderia trazer a cura sobre a minha enfermidade. E ali eu fui para a Santa Casa de Santos, passei mais 30 dias. Quando eu fui passar novamente no médico, o médico já tinha mudado de discurso. Ele falou assim: agora o seu pulmão está restabelecido, você pode fazer o que você quiser. Eu comecei a chorar. Eu falei: eu posso praticar um esporte? Ele pode. Eu posso correr? Pode. Eu posso jogar bola? Pode. Posso mergulhar? Pode. Você pode fazer tudo. Porque eu acreditei que Jesus estava comigo. E é quando Jesus decreta algo em nossas vidas e a gente depositar nele a nossa fé, o Senhor, ele transforma a morte em vida, o choro em sorriso, a tristeza em alegria. Ele faz mudar o quadro daquilo que você achava que já estava determinado pelo homem. Mas como eu disse no começo, quem determina, quem dá a palavra final é o Senhor. A palavra do homem aqui da terra, a palavra da terra pode até determinar algo que vai entrar no teu coração, mas você tem que entender que a palavra final, ela vem do céu, ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista fala assim: da onde virá o meu socorro? Aí ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fala assim que no meio da tribulação a gente tem que elevar os nossos olhos para o monte. Não é o monte que vai fazer a situação mudar, mas é o nosso olhar para o alto, que é de lá que vai vir o nosso socorro. Você está entendendo? Está sendo claro para você? Você está compreendendo o que Deus está querendo falar com você? Porque pessoas no caminho que você está correndo corretamente, você está andando no caminho certo, porque Jesus está contigo e Ele está indo até a tua casa, mas no meio do caminho aparecem pessoas para querer te desmotivar, pessoas para querer te tirar do propósito, te tirar do foco, mas você precisa entender que ao teu lado está o Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Consolador, o nosso advogado, o nosso juiz, aquele que é justiça, aquele que condena e também absolve, aquele que faz todas as coisas por nós, aquele que derrama graça sobre nós, aquele que renova a misericórdia dele sobre a nossa vida toda manhã, aquele que a gente tem que depositar a nossa vida, é aquele que é o ar que respiramos, é aquilo que nós vivemos hoje, é Cristo Jesus, e nós temos que entender que Ele é o autor e consumador da nossa vida, Ele que deposita em nós aquilo que às vezes a gente não tem, às vezes Ele nos dá palavras em nossas bocas, para que a gente fale aquilo que Ele quer ouvir, porque às vezes da nossa vida não sai nada de bom, mas Ele manda o Espírito Santo interceder por nós com gemidos inexprimíveis, falando assim: Pai, Ele precisa, Pai, Ele já tá pronto, Pai, Ele já vai fazer, Ele já está pronto para receber aquilo que o Senhor tem para dar para Ele. Está fazendo sentido essa palavra para você? Escreve aqui. Amém, aleluia, glória a Deus. Não é no tempo que o Jairo queria que ele fosse, porque se fosse no tempo que Jairo quisesse que ele fosse, ele não tinha parado para falar com a mulher do fluxo de sangue. Porque tem lugares que você vive em alegria e tem lugares que você vive em tristeza. Vamos fazer um comparativo aqui. A filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que padecia daquele problema. A mulher, a filha de Jairo, ele passou 12 anos feliz com ela. E nesse momento ele estava precisando de uma ajuda. A mulher, que naquela casa existia tristeza, dores, porque ela estava impura, e naquela época ela não poderia congregar, ela não poderia ir para a sinagoga, ela não poderia ir para lugar nenhum, porque ela estava impura, mas ela estava 12 anos sofrendo. E Jairo não tinha passado por momento nenhum assim. Jairo, ele estava passando 12 anos da vida dele maravilhado com a sua única filha. Eu acredito que Jairo levava sua filha para fazer tudo, amava sua filha ao ponto de ir atrás de Jesus para Jesus curar sua filha. E muitas vezes nós fazemos isso também. Só que Jairo naquele momento ele precisava de uma ajuda. E aquela mulher padecia de muitos anos e fez de tudo que ela poderia fazer com os recursos próprios. Mas no momento que ela encostou na orla de Jesus, deixou Jesus fazer por ela. Irmãos, muitas vezes tem coisas que a gente consegue fazer por aquilo que a gente tem. A gente às vezes consegue comprar
pagar um convênio, pagar uma consulta, comprar um remédio, mas tem coisas que a gente tem que deixar Jesus fazer, que não está ao nosso alcance, está no alcance do Senhor. Muitas vezes a gente tenta fazer coisas com a nossa própria força, muitas vezes a gente tenta fazer coisas, olha, preste bem atenção, tenta fazer coisas com a força do nosso braço e às vezes não dá certo. E quantas pessoas não têm feito tudo isso de acordo com a força do seu braço há muitos anos e esquece de quem dá todo o suporte é o Senhor, que quando a gente for fazer alguma coisa a gente tem que pedir para o Senhor a autorização para que a gente não venha se frustrar. Esses dias eu cheguei na imobiliária cansado, que eu já estava trabalhando bastante. E de repente veio um rapaz, um cliente, desabafar comigo. Algo que ele falou depois, no final, que ele nunca tinha desabafado com ninguém. E ele começou a falar e colocar culpa, que as coisas que estavam acontecendo na vida dele, a culpa era a esposa, a culpa era da família, a culpa era das pessoas que não ajudavam ele. E ali ele começando a falar, irmãos, eu falo demais. Mas por algum momento, quando ele entrou naquela minha sala, eu vi ali um gabinete pastoral e comecei a escutá-lo. E ali orar em espírito ali ao Senhor. E ali clamando ao Senhor, Senhor, o que eu posso falar? Preste bem atenção no que o Senhor fez. Foi maravilhoso, irmãos. Eu nunca vi o Senhor agir tão rápido e de uma forma assim tão poderosa, em um silêncio. Ele começou a falar e colocar culpa, isso e aquilo, papapá, pipipi, papapó. Aí daqui a pouco ele falava, não, eles não são culpados de nada. E eu orando ali o Senhor, e o Senhor já transformando o coração dele ali, e eu em silêncio. Só prestando atenção e balançando a cabeça. E ele falando e chorando, se derramando em lágrimas. E ele, daqui a pouco ele caiu em si. Ele falou, não, minha esposa não tem culpa. Meus filhos não têm culpa, meu filho não tem culpa, minha família não tem culpa, meus pais não têm culpa. Ninguém tem culpa, o culpado sou eu, que fui prepotente, que fui altivo, que achei que o dinheiro que eu estava ganhando estava dando para comprar tudo e fazer tudo e me alegrar em tudo. E quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, que comecei a ganhar dinheiro, eu larguei a congregação, larguei a igreja, larguei o Senhor, parei de congregar porque achava que todas as coisas que hoje eu tinha já era o suficiente para eu viver uma vida feliz. E ele se enganou completamente. Porque a felicidade não está no dinheiro. A felicidade não está nas coisas. Porque coisas têm valor, têm preço. E a família e as pessoas, Deus tem valor. As pessoas que estão ao teu redor têm valor. As pessoas que estão junto contigo congregando têm valor. A tua família tem muito valor. As coisas, os bens materiais, as viagens, o que você come, o que você compra tem preço. E para o Senhor o preço não serve de nada. O que serve é que Ele se importa com as pessoas. E quando você também se importa com pessoas, você tem valor e dá valor. E o Senhor, Ele te valoriza. E ali naquele momento ela tinha comprado, aquela mulher do fluxo de sangue já tinha comprado tudo que tinha para comprar. Já tinha pago tudo que tinha para pagar. Mas em nenhum momento ninguém conseguiu. Porque enquanto o homem estava decretando ali a falência dela, a morte dela, a impureza dela, o Senhor estava passando. E ali ela depositou sobre o Senhor a sua fé. E ali do céu veio o poder sobre a vida dela. É no caminho, é isso mesmo, Jussara, é no caminho. Quando a gente está no caminho com Jesus que a gente recebe o nosso milagre. Jairo não recebeu o milagre na sua casa. Jairo recebeu o milagre no caminho, quando ele entendeu a palavra do mestre. Creia somente. Tua filha não morreu, ela está viva. E não é no tempo que a gente quer. Quando o Senhor demora às vezes para te entregar algo, irmãos, é porque Ele está moldando o teu presente. Ele está melhorando o teu presente. Ele está dando, Ele está aperfeiçoando o teu presente. Ele está aperfeiçoando o teu presente e nesse mesmo tempo Ele está te moldando para que você receba aquele presente maravilhoso. Se eu for dar oportunidade aqui para todos que estão aqui nessa live, vocês vão falar de testemunho que o Senhor demorou, mas quando Ele entregou foi algo maravilhoso. Algo singelo, algo que aos teus olhos parecia impossível. Mas o Senhor falou, é possível, porque você acreditou que ia ser possível que isso acontecesse. Você acreditou, você creu, você depositou a tua fé no Senhor e o Senhor entregou para você. Então Ele moldou, Ele aperfeiçoou, Ele pegou o teu presente, colocou um laço vermelho. Ele começou a colocar coisas enfeites, começou a colocar adesivo e escreveu uma carta de próprio punho, dizendo assim, você é o meu filho amado.
eu te amo. Esse presente é especial para você. E você recebe aquele presente e dá aquela alegria. Porque o Senhor acreditou que você ia esperar até o final. Porque quando a gente desiste no caminho, irmão, a gente não recebe nada, a gente vê só as pessoas recebendo, mas a gente não consegue receber nada, porque no caminho, quando a gente desiste, a gente não vê o milagre do Senhor. E Jairo acompanhou o Senhor até aquele lugar. Preste atenção em outro tópico que eu vou tirar aqui para você. Quando o Senhor estava indo para a casa de Jairo, ele pediu para que todos saíssem. Todos que estavam ali naquele lugar, ele pediu para que saísse, que entrasse apenas João, Tiago e Pedro, os três, e Jairo e a sua esposa. Sabe por quê, irmão? Ele pediu para que todos saíssem, porque só ele tinha o poder naquele momento de tirar todas as pessoas dali daquele lugar. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Tem pessoas que só Jesus consegue tirar da tua vida. Tem pessoas que você não tem coragem de abandonar, porque você gosta dessa pessoa, é agradável, mas ela não é boa para você, ela é tóxica. Ela não é boa para o teu convívio, ela não te favorece em nada, ela não te acrescenta em nada, ela simplesmente ainda goza e tira sarro daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Preste bem atenção, não ligue para essas pessoas, porque essas pessoas Jesus vai arrancar do teu lado, e quando arrancar do teu lado, se não já arrancou pessoas do teu lado, você não vai atrás. Porque essas pessoas não servem para ficar contigo, não servem para ficar do teu lado, porque elas não acrescentam nada na tua vida. Aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo simplesmente não estavam acrescentando em nada, aí pelo contrário, estava tirando o sarro dele, estava mangando dele, como diz o nordestino, mangando deu. Jairo estava sendo caçoado pelos seus amigos, pelas pessoas que estavam ali dentro da sua casa. Mas Jesus, quando chegou, mandou tirar todo mundo. É assim que Jesus faz. Quando ele vê que pessoas não fazem bem para você, ele faz a limpa. Ele faz a limpa na tua vida. Ele te muda de lugar, ele te muda de empresa, ele te muda de igreja, ele te muda de um monte de lugar, ele te muda e muda as pessoas também, e faz com que as pessoas se afastem de você de uma forma que você vai falar: caramba, não fiz nada para aquela pessoa e ela saiu, nossa, nós éramos tão amigos, mas ela não acrescentava nada na tua vida. Ai, eu amava tanto aquela pessoa e de repente ela não quis mais nada comigo. E não era para você ter relacionamento com ela, porque ela não ia acrescentar nada na tua vida. Hoje, se você está se sentindo só, se apega no Senhor. Hoje, se as pessoas te abandonaram, é porque o Senhor tirou da tua vida, para que o milagre dele acontecesse dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, dentro da tua escola, onde você colocar a planta dos seus pés, o milagre vai acontecer, porque você vai ver isso acontecer, porque teve que pessoas saírem do teu convívio, para que as coisas novas do Senhor começassem a entrar na tua casa, na tua vida, no teu ministério. Preste bem atenção, não vá atrás de pessoas que o Senhor já tirou da tua vida. Preste bem atenção, renove os seus relacionamentos. O Senhor vai renovar pessoas na tua vida, pessoas que vão acrescentar algo e vai te levar para perto dele, não longe. E você ainda fica choramingando: ai, eu queria tanto, que saudade. Irmão, se Deus tirou, deixa para lá. Deus tirou tantas pessoas da minha vida. Eu sinto saudade, sinto, mas eu entendo que é para o meu crescimento. Eu tenho pessoas que eu lembro delas quase todos os dias, mas eu não vou atrás. Sabe por quê? Porque se o Senhor tirou, é porque Ele quer renovar as minhas amizades, quer renovar os meus convívios e quer me mostrar que Ele quer que eu cresça no meu ministério da forma como Ele quer. Então eu tenho que me apegar a Ele, não às pessoas. Aprende uma coisa: você vai ficar muito bem. Você não vai sentir falta. Vai bater uma saudadezinha, vai, porque foi muito tempo de convivência. Mas essa pessoa nunca fez bem para você. E hoje, o Senhor está tirando da tua casa aquelas pessoas que são tóxicas. Entende? Para que o milagre aconteça aos teus olhos. E você comece a valorizar mais a Deus do que as pessoas que estavam ao teu redor. Porque às vezes o teu ministério não rompia porque você ficava olhando para as pessoas que estavam ao teu redor, que fazia tudo aquilo que era para você fazer. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus está falando contigo essa noite? Então abre os teus olhos espirituais. Não vai atrás daquilo que Deus já tirou do teu caminho. Preste bem atenção. O Senhor, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. Não foi pessoas de fora, foi pessoas que estavam ali no convívio com ele. Pessoas ali que estavam ali do lado.
e disse: a sua filha morreu, esquece, não oportuna, não incomode mais o mestre. Pessoas que estavam aí, ó, do teu lado, pessoas que estavam do lado do Jairo, ao invés de falar palavras que te ajudam a crescer, a acender a tua fé, a tua esperança, ficavam falando coisas para te desmotivar, para fazer com que você desista. E Deus está mandando te falar nessa noite: não é por causa de pessoas que você vai desistir, que eu não fiz nada a não ser te ajudar no teu crescimento. E Deus manda te dizer que não é para desistir, é para você prosseguir, para você caminhar e dizer para as pessoas que estão ao teu redor: foi um prazer te conhecer, foi muito bom estar contigo. A partir de hoje nós vamos nos cumprimentar, mas andar junto não vamos mais, porque se o Senhor tirou é porque coisas novas Ele quer fazer na tua vida. Amém ou não amém? E no versículo 51, quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o Jairo e a mãe dele. E aí todos começaram a rir dele, porque ele falava que a menina só dormia, não estava morta. Mas ele tomou ela pela mão e disse: menina, levanta. Tinha outras versões que falam Talita cumi, que quer dizer menina, levanta. Eu declaro Talita cumi na tua vida: levanta e anda. Não fique prostrado, esperando de outras pessoas aquilo que só o Senhor pode te dar. O Senhor, Ele quer renovar o teu ministério, Ele quer alavancar o teu ministério, Ele quer fazer do teu ministério ser conhecido. Mas para isso, você precisa entender que aquilo que Ele tirou da tua vida não é para você ir buscar mais, é para você buscar coisas novas em Deus. Sabe o que aconteceu quando Jesus pediu para a menina levantar? Ele falou assim para a família: dê para ela o que comer, porque ela precisava de alimento físico, que ela já estava muito fraca. E os seus pais, Jairo, aquele que só ouvia falar de Jesus, que Jesus curava, ficou maravilhado e viu Jesus ressuscitar a sua filha aos seus olhos. Jesus, Ele não só quer curar você, preste bem atenção no que eu vou falar, que agora é muito sério e eu já vou finalizar. Jesus, Ele não só quer curar você, Ele quer ressuscitar aquilo que em ti estava morto. Jesus, Ele quer ressuscitar o teu ministério, aquele ministério que você enterrou, aquilo que fazia tanto bem para você e que você deixou guardado e não mexe mais, porque você tem lembranças ruins. O Senhor, Ele quer te curar, para que você olhe com aquele, para aquele ministério, para aquilo que você fazia tão bem, ajudava tantas pessoas, curava pessoas, orava por pessoas, restaurava as pessoas através da tua vida, e que você enterrou, e hoje você não faz mais isso com tanto êxito, não faz isso com tanto prazer. O Senhor, Ele está restaurando, está curando você de uma forma em que Ele está trazendo à vida aquilo que estava morto dentro de você. Se você não acredita nisso, você vai começar a acreditar, porque a partir de hoje vai reacender uma chama dentro do teu coração, que você achava que nunca ia dar certo, que nunca mais você ia poder fazer isso, mas o Senhor hoje vai reacender uma chama no teu coração, e que você vai ver aquilo que estava morto começar a se acender, aquilo que estava enterrado começar a sair para fora, e aí a tua boca vai ser usada, a tua vida vai ser usada de uma forma sobrenatural, que as pessoas vão falar assim: nossa, como ela mudou, como ele mudou, nossa, agora quando ele fala, a gente vê algo diferente. Mas antes ele já era assim, de repente ele morreu, mas hoje ele voltou à vida. É isso que o Senhor declara nessa noite na tua vida: vida, vida em abundância, restauração, renovo, reabilitação no teu ministério, e que o Senhor consiga alcançar o mais profundo do teu coração e reacenda a chama da vontade de estar pregando, ministrando, orando e visitando pessoas como você visitava, em nome de Jesus. E é o que eu profetizo sobre a tua vida nessa noite: que o teu ministério seja aceso para louvor e glória do teu santo nome. Aleluia! Você crê nisso? Você recebe? Escreve aqui, ó: eu recebo, eu creio, eu aceito isso na minha vida, eu quero, eu preciso.